O que a vida me ensinou? Quando você morrer, algumas questões serão enterradas junto com seu corpo. Qual é a sua verdade? Qual a sua essência? O que permanecerá de você no mundo? Apenas seu legado. Permanecerá aquilo que você ensinou, ou melhor, ensignou. As marcas que deixou. Se você não existisse, que falta faria? Suas razões de existência estão embasadas nas respostas dessas perguntas intrigantes. Afinal, viver em paz não é viver sem problemas, sem atribulações, sem tormentas. Viver em paz é viver com a clareza de estar fazendo o que precisa ser feito. E isso pode estar escondido em pequenas mudanças do cotidiano em casa, no trabalho, em todos os ambientes. Vamos buscar essas respostas nos próximos 12 minutos, debruçando-nos sobre as palavras e ensinamentos do filósofo e fenômeno pop Mário Sérgio Cortella. O que se aprende com óbvio? Ensinar vem do latim insignar, vem de signo, de sinal, de deixar uma marca. Insignar é o que você grava em algo ou alguém. Se uma pessoa me pergunta o que aprendi na vida até agora, minha resposta revelará tudo o que me insignou, as marcas que foram gravadas em mim. Revelará minhas características, meus caracteres, meu caráter. Perceba que as palavras insignar e aprender estão conectadas, uma vez que ninguém ensina sem ter aprendido e vice-versa. Parece óbvio, mas pouca coisa é mais perigosa na existência do que o óbvio, essa âncora que paralisa o pensamento e induz à falsidade, à distorção, ao erro. Todo conhecimento e todo avanço vão contra o óbvio, contra tudo aquilo que ancora, que evita o progresso e o desenvolvimento humano. Sim, mudar é complicado, pois a mudança é contrária à imobilidade. E a imobilidade, diversas vezes, se esconde por trás da máscara traiçoeira da coerência. Escrever para apaziguar. Viver pressupõe aprendizado e muita coisa que se aprende precisa de método. A determinação de razões e senões não deixa de ser um método para estabelecer sentidos à vida. Dos vários modos que existem para aprender a viver melhor, um dos que mais aprecio é a escrita. Para escrever, é preciso pensar. Para escrever bem, é preciso pensar bem. Escrever ajuda a elaborar o raciocínio, a sublimar emoções, a organizar o mundo. A escrita tem funções que muita gente não imagina. É útil nas situações mais diversas e inusuais. A humanidade faz isso há séculos. Para espantar seus fantasmas, ela escreve. Numa situação dessas, é preciso que o líder ou os responsáveis inventem mecanismos de dificultação do confronto. No nosso caso, criamos um livro de reclamações. Ele foi inspirado em algo que aprendi com os bombeiros. Todo animal acuado, seja cachorro louco, onça ou humano, precisa de uma rota de fuga. Se um animal se sente ameaçado e não tem para onde correr, ele só vê uma alternativa: atacar quem o está acuando. O Corpo de Bombeiros, aliás, me ensinou outra coisa importante, que também tem a ver com conflitos e confrontos. Nenhum incêndio começa grande. Começa com uma faísca, uma fagulha. A questão, então, é evitar que o pequeno saia do controle, torne-se grande e provoque um estrago considerável. A diferença está na atitude. Hoje, a maioria dos pais trabalha por mais tempo e não tem como acompanhar direito o cotidiano dos filhos. Menos ainda o processo de aprendizagem, a evolução na escola. Para isso, são recomendadas duas providências. A primeira se resume a um simples olhar nas lições que foram feitas durante o dia. Olhar não é vigiar, que é uma agressão, é supervisionar. Há uma enorme diferença de postura, de atitude entre uma coisa e outra. Quem dá uma festa supervisiona os convidados, não os vigia. A segunda providência exige humildade dos pais perante os filhos. Normalmente, quando uma criança chega da escola, a mãe ou o pai chama-o e pergunta, parecendo que está fazendo uma auditoria. E aí, filhão, o que você aprendeu hoje? Mas dá para fazer muito melhor mudando a pergunta. E aí, filhão, o que você pode me ensinar hoje? A resposta provavelmente será a mesma. A diferença está na atitude. Isso vale para a família, para a comunidade, para as empresas. A auditoria é a caça ao culpado para aplicar punição, enquanto a avaliação é a análise de processos para alcançar melhorias.
Se você quer mesmo saber algo de alguém, não o investigue nem o interrogue. Isso só fará com que a pessoa se sinta pressionada, acuada. Mas se tem interesse legítimo em conhecer algo, se quer uma resposta sincera, pergunte: o que você pensa disso? Pois essa é uma pergunta que pressupõe uma troca. Saudade e nostalgia, raízes e âncoras. Na vida, nós devemos ter raízes e não âncoras. Raiz alimenta, âncora imobiliza. Quem tem âncoras vive apenas a nostalgia e não a saudade. Nostalgia é uma lembrança que dói, saudade é uma lembrança que alegra. Uma pessoa tem saudade quando tem raízes, pois o passado a alimenta. Pessoas que têm nostalgia estão quase sempre às voltas com um processo de lamentação. A palavra nostalgia foi criada por um médico alemão no século XIX. Naquela época, quem tinha um ferimento feio tinha de amputar o membro ferido. Há quem tenha perdido uma parte do corpo e mesmo assim sinta dor ou desconforto no órgão que sequer existe mais. E então o médico alemão pegou duas palavras gregas antigas e as uniu: nostos, que significa volta, e algo, que quer dizer dor. Assim, nostalgia ficou sendo a dor da volta, a dor daquilo que já se foi e continua doendo. Todos nós temos raízes e também âncoras. O problema é quando as âncoras superam as raízes. A nostalgia em excesso causa sofrimento. A saudade traz a alegria do vivido. O nostálgico se aproxima daquilo que os antigos chamavam de melancolia e que hoje é chamado de depressão, e esse perigo. Vez ou outra, é preciso fazer um balanço de mim mesmo, de modo a ver se estou sendo puxado para as raízes ou para as âncoras, para a saudade ou a nostalgia, para a alegria ou para a depressão. Sou um ser flexível, e ser flexível é muito diferente de ser volúvel. Flexível é aquele que muda quando considera adequado mudar. Volúvel é aquele que muda por qualquer coisa. A nostalgia é a tristeza da mudança contínua. A saudade é a experiência da mudança que conduz ao crescimento. A nostalgia é uma armadilha, registrada pelo estupendo poeta português Fernando Pessoa em um dos versos mais brilhantes da língua portuguesa, que está num poema escrito em 1930 e assinado por Álvaro de Campos, um de seus heterônimos. Comprem chocolates à criança a quem sucede por erro. A criança a quem sucede por erro. Ora, isso é nostalgia pura, dor pura. Não é uma raiz, é uma âncora nostálgica e dolorosa. Aquilo que Carlos Drummond de Andrade chamou de a pedra no meio do caminho. Experiência e imprevistos. Eis uma belíssima lição: ver com os ouvidos. Para quem enxerga bem, a lição inclui enxergar com os olhos, não apenas olhar. É o que se poderia chamar de audiência ativa, um conceito que vale para aula, palestra, concerto, partida de futebol, apresentação, reunião ou boa conversa. A participação numa aula produtiva é muito mais silenciosa do que se imagina, com reflexão constante. Da mesma forma, ir a um concerto de João Carlos Martins ou um show do Paulinho da Viola não significa que você vai tocar com eles. Ir a um estádio para assistir a um São Paulo e Santos não quer dizer que você vai entrar em campo para jogar. Só quer dizer que alguém vai lá para deixar fluir as emoções. Isso é o que eu chamo de audiência ativa. O acolhimento da discordância. A concordância faz com que permaneçamos estacionados. A discordância faz com que cresçamos. A palavra concordância vem de cor, coração, e significa unir os corações. Discordar, por sua vez, é promover a separação dos corações, algo que possibilita o desenvolvimento pessoal. Assim, para estimular o crescimento do outro e de si mesmo, Paulo Freire primeiro acolhia seu interlocutor, colocava a mão em seu ombro, estabelecia uma ligação. O autor trabalhou com ele. Depois, quando fosse o caso, discordava, sempre aberto a acolher em si a discordância do outro e, portanto, a aprender. Acolher a discordância é justamente uma das mais importantes lições que podemos aprender e ensinar. O raio da paixão e a construção do amor. Muitos misturam o amor com a paixão e acabam tendo desilusões na vida afetiva por isso. O amor
é mais compreensivo e menos passageiro que a paixão. Impossibilidade é haver paz enquanto há paixão. Saber identificar o que são paixões passageiras de amores duradouros é uma grande virtude buscada pelos sábios.